Bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto ao Senhor, conversando a respeito da revelação de Deus, o amor de Deus, a misericórdia dele para com todo ser humano, sem exceção, né? Então a gente vai estar conversando sobre isso. Como é que a gente tem trabalhado, e é importante a gente estar sempre relembrando isto, para nos ajudar na compreensão, então, do texto. Como é que funciona essa revelação? Desde Adão até o último ser humano sobre a face da terra, Deus já sempre esteve se revelando, sempre esteve falando sobre ele, sempre esteve falando do seu amor para com as pessoas e todas as pessoas. Deus sempre esteve fazendo isso, desde Adão. E não muda, não. Na época de Adão uma coisa, outra não. É a mesma mensagem, é o mesmo recado. Todo o tempo, Deus, a Bíblia diz, Deus não muda, né? Porque Deus, é onisciente, entendeu? Ele é onisciente. Ele sabe, dentro das mudanças do ser humano, ele sabe o que é fundamental e que ele falando lá é a mesma coisa dele falando em qualquer época, né? Isso vem de sabedoria, de inteligência e de onisciência. Então ele fez isso. Então a partir daí, o que é que a gente analisa? Jesus é a melhor revelação da revelação de Deus. Tá? É a melhor, é a mais perfeita. Então, como é que eu faço para saber o que é de Deus e o que não é de Deus? Jesus. Então, veja só, agora o princípio que nós usamos. Tudo, qualquer coisa, na Bíblia ou fora da Bíblia, dentro do cristianismo ou fora do cristianismo, tudo, qualquer coisa que seja coerente com Jesus, é de Deus, é do coração de Deus, é da revelação de Deus. E qualquer coisa, tudo, qualquer coisa que seja incoerente a Jesus, incoerente a Jesus Cristo, seu ensino, sua vida, não é? Seu exemplo, tudo que é incoerente a ele, dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, dentro do cristianismo ou fora do cristianismo, tudo, qualquer coisa, não é de Deus se for incoerente com Jesus. Então Jesus, como diz a Bíblia, é realmente a pedra de esquina, né? É a partir dele que você tem noção do que é de Deus e do que não é de Deus. Tá bom? Então isso tem que ficar bem claro. É aí que a gente vem para os Salmos e a gente está estudando os Salmos. Tá? Nesse estudo, a gente já viu o seguinte, salmos que são totalmente coerentes com Jesus, excepcionais para adoração ao Senhor. O Salmo 19, 23, 49 e 51. Esses 4 salmos, até agora, estamos no Salmo 57. Até agora, são salmos que são totalmente coerentes com Jesus. O restante não é totalmente coerente. E os mais incoerentes com Jesus, então são 3, por enquanto, né? 44, 55 e o 56. Tá bom? Então, esses são totalmente incoerentes com Jesus Cristo. Tá bom? Então, esse é o panorama que nós temos até agora. Vamos então para o Salmo 57, a segunda parte, né? É o versículo 6 até o versículo 11. Vamos estudar esse texto. Olha aqui, nós temos como título, é um título atribuído pelos editores, pelos tradutores. O título para o Salmo 57 é Louvor pela Dignidade Divina, tá? E o título que vem do original, tá? Diz assim, Salmo Miquitão, já vimos, Miquitão tem a ver com precioso, tá? Salmo precioso, provavelmente é um grupo de salmos que, né, estava dentro do inário lá dos judeus para adoração, para o regente, com o título, né? Para o regente, conforme Shete,
Então, Altachete entende-se que seja uma melodia que é para ser cantada com essa música, com essa letra. Altachete, e diga, essa melodia é a melodia chamada em outros cantos chamada de Não Destrua, tá? E ele é um salmo de Davi, isso quer dizer que foi escrito por Davi, ou alguém que escreveu por ordem dele, ou alguém escreveu como se fosse ele, ou alguém escreveu sobre ele, tá bom? Esse é Salmo de Davi. Quando fugia de diante de Saul na caverna. Vamos então ao texto. Versículo 6, ele diz assim: Prepararam uma rede de armadilha para os meus passos. Minha alma estava abatida. Cavaram perante mim uma cova, porém eles mesmos caíram nela. Firme está meu coração, ó Deus, meu coração está firme. Eu cantarei e louvarei com músicas. Desperta-te, ó glória minha. Desperta, lira e harpa. Despertarei ao amanhecer. Eu te louvarei entre os povos, Senhor. Cantarei louvores a ti entre as nações. Pela tua bondade, pois tua bondade grande alcança até os céus, a tua fidelidade até as nuvens mais altas. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, esteja a tua glória sobre toda a terra. Tá? Então essa é a segunda parte do Salmo 57. Olha, coerente com Jesus, há muita coisa aí pela letra, pelo que está escrito e pelo que ele cantou, tem a ver com Jesus. Porém, mais importante, e é o que vai dar valor ao texto, é o contexto. E aí o contexto, ele é contrário a Jesus. Então ele todo, por enquanto, a segunda parte também é incoerente com Jesus. Vamos analisar então essa segunda parte. Versículo 5 e 6 é a primeira incoerência. Levanta-te, Senhor, porque isso aí está no versículo 5, tá? Versículo 5 e 6. Levanta-te, Senhor, pois prepararam uma terrível armadilha contra mim e eles mesmos caíram nela. O salmista agora demonstra o que queria dizer com o levanta-te, lá no versículo 5, que nós lemos ontem, tá? O que ele queria dizer com isso? Levanta-te, Senhor. Ele está como que exigindo que o Senhor saia da sua inércia. Levanta, para de dormir, Senhor, eu estou sofrendo. Então, que o Senhor saia da sua inércia, segundo o entendimento dele, né? Cadê? E venha em seu favor dizer o que ele ouvir o que ele quer. E o que é que ele quer? Ele disse anteriormente: humilhar os meus inimigos, Senhor. Levanta-te e venha me ouvir, e venha atuar, Senhor, para humilhar os meus inimigos. Esse é o espírito do salmista, né? Versículo 7 é a segunda incoerência. Estou firme na minha confiança em ti, Senhor, e sei que vou te adorar muito pelo que vais fazer em meu favor. O salmo todo não é uma demonstração de tranquilidade, né? A maneira como foi escrito, o desespero do salmo não é de alguém tranquilo, alguém que está descansado, não. Não é esse o sentido no Salmo 57. Também não demonstra firmeza, como ele está dizendo a Deus, a insegurança de sua parte. Por isso esse clamor, esse apelo para que o Senhor venha em seu socorro. Ele não está tranquilo, ele está apavorado, né? E apesar que ele fala ao contrário no texto, ele diz: eu estou confiando em ti, Senhor. Quem confia não fica nesse desespero. A terceira incoerência são os versículos de 8 a 11.
Desperta-te, Senhor, pois agindo em meu favor, eu cantarei sobre ti para todas as nações, afirmando que é bom e que é fiel. O salmista oferece 2 excelentes motivos para o Senhor se despertar, né? 2 excelentes motivos para o Senhor se despertar. Cadê? Para o Senhor se despertar em seu favor contra seus considerados inimigos. Primeiro, ele vai adorar a Deus, não só na congregação do povo de Israel, mas para com todas as nações onde puder espalhar sua adoração. Veja só, Senhor Deus, como tu vais se dar bem se fizer o que eu peço, né? Se humilhares, ó Deus, os meus adversários, meus inimigos, eu vou adorar a ti. Já é uma coisa boa. Eu vou adorar a ti no meio do povo. Melhorou. Eu vou te adorar, Senhor, diante das nações. Olha só, na cabeça dele, era isso que Deus queria. Era a grande intenção de Deus, ser adorado. A gente julga os outros pela gente. A gente julga Deus pela gente. Então Deus faz as coisas para ser elogiado, bajulado. Não, esse não é Deus. Esse não é Deus. Entende? Segundo grande motivo que ele está apresentando para Deus aqui, diz assim, cadê? Segundo, a oportunidade de Deus ser realmente bom e fiel para concordar com o que ele vai falar ao mundo. Isso se chama barganha. Querer comprar Deus e seu poder para sair ganhando diante de todo mundo. Entende? Então ele está em busca de uma barganha. Tá? Senhor, se fizeres o que eu peço, eu vou te dar adoração, eu vou te dar louvor. Tá? Então esse é o Salmo 57, né? E ele é incoerente com Jesus Cristo. Tá bom?